Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA, sou o José Garajal e depois de bastante tempo estou aqui de volta para falar com vocês sobre o mercado, beleza? Peço primeiramente perdão por essa demora, mas estou aqui de volta, beleza? Bom, vamos começar aqui com o gráfico do Bitcoin que todos já conhecem, que nós já utilizamos há bastante tempo. Este gráfico aqui, ele tem essas LTAs aqui, que vem desde o início desta corrida, tá? E que foram aí retestadas como suporte neste momento aqui, como vocês podem ver, e este, este repique foi um repique que já era esperado, tanto por conta de aqui ser a zona de demanda mensal, né, como por também ter essa confluência de elementos. Óbvio que a gente esperava aqui um toque no Golden Pocket, que aconteceu em outras exchanges, aqui a gente estava tratando da Bitstamp, mas aconteceu, por exemplo, na CME, um toque exato nessa aresta superior aqui do Golden Pocket. Mas por hora, o que eu acho que é importante é entender que aqui para o retail, o Bitcoin não só está abaixo dos topos de 2021, como também teve uma rejeição considerável aqui em forma de topo duplo dessa 786 da FIBO. Vocês já conhecem essa Fibonacci que a gente trata aqui, tanto na CME como no retail. Eu fiz outros jogos de Fibonacci que eu vou mostrar aqui em breve no vídeo, nos próximos momentos, mas eu acho que o fundamental é isso. Houve essa rejeição aqui neste patamar chave do Golden Pocket, tá? Que eu acho que é importante para todos nós, né? E ao mesmo tempo a gente está fazendo essa cunha ascendente expansiva, que é um padrão de rompimento para baixo, né? Eu acho que é importante, ao mesmo tempo que aqui no RSI a gente tem uma cunha ascendente, que também é um padrão de rompimento para baixo. Nós já temos aqui um, 2, nem teve o segundo toque embaixo, né? Na verdade tem 2, 2, né? E agora o terceiro toque embaixo. Estamos vendo aqui se esse reteste, que parece que é o que vai ocorrer, né? Ele vai incorrer em um rompimento para baixo dessa figura. Lembrando que essa figura aqui, esse canal descendente, ele tende a romper para cima. Claro que a gente pode ajustar aqui esse canal, dado aqui este topo, por exemplo, né? Nós já temos aqui 3 toques e seria um perfeito fake out já adentrando o canal novamente, né? Mas nós não podemos também levar isso em conta. Eu tinha esse canal pronto dessa maneira, assim ficará, né? Como se tivesse sido talvez aqui um rompimento com reteste. Vamos ver. A média de 55 períodos aqui do diário está servindo como resistência. Vamos ver se ela de fato vai seguir este curso, tá? Eu acho que aqui o importante para falar sobre essa configuração simples é isso, né? Tendo em vista isso, vamos passar para o próximo gráfico. Esse aqui, lembra, esse aqui é um gráfico que eu estou fazendo fora da escala logarítmica, está na escala regular. Na escala logarítmica, quem acompanha a gente há bastante tempo sabe que nós temos essas linhas de longo prazo aqui, que vem literalmente desde o início da história do Bitcoin. Tá? E essas linhas de longo prazo, elas tinham, né, elas formaram como se fosse uma grande cunha ascendente aqui, né? Essa cunha ascendente não é nem que ela tenha sido rompida para baixo, né, mas ela foi rompida, de certa forma foi rompida, e os retestes, né, eles ocorreram aqui nessa zona, e essa zona foi basicamente o início do bear market, né? Nós clamamos por esse momento aqui de bastantes formas, tanto na escala logarítmica como na regular, né? E agora nós estamos vendo aqui o reteste dessa zona, dessa região aqui, que foi uma região que foi trabalhada aqui entre fevereiro e outubro de 2024, né? E com isso, né, em meio, né, já a Bull Run, nós estamos fazendo o reteste dessa região. Claro que muitos veem a partir daqui talvez um movimento que vá até aqui essa linha verde, né, que é a próxima linha de resistência significativa que nós temos. Mas há aqueles como eu que também pensam que talvez vá haver aqui, na verdade, uma reexploração pelo menos dessa aresta aqui inferior. Se for rompido aqui para baixo, né, no caso aqui essa região dos 56 mil dólares. Se essa região for rompida, já são outros 500, é bastante tempo aí daqui para frente para isso acontecer, e nós temos ainda muito o que falar, mas eu acho que é importante que nós mostremos essas linhas acima de tudo. E agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou começar aqui, ó, com o S&P, bem rápido, tá? Eu fiz essa Fibonacci para mostrar a Fibonacci do início aqui, ó, essa mesma Fibonacci aqui, né? Mas de onde eu tirei esses patamares, né? Uma Fibonacci baseada em tendência, esse indicador aqui, para aqueles que têm o TradingView, aqui, ó, fundo de 2020, né? Topo, esse aqui é o fundo do Covid, né? Aqui o topo de 22 e o fundo aqui também de outubro de 2022, aqui esse topo foi em janeiro aqui, ó, no caso de S&P, tá? E nós aqui estamos aonde? Nós chegamos
basicamente quase até a 1,618, né? Aqui dentro dessa retração aqui, ó, o que que aconteceu mais especificamente? Não passamos é, da 236, né? Tivemos aqui um falso rompimento da 382, que é o patamar de continuidade. Estamos agora retestando aqui o Golden Pocket. O ponto fundamental de suporte para a S&P agora é esse aqui, a partir da perda dos 7.415 pontos, muito próximo, né? Nós já provavelmente estaremos retestando patamares inferiores. E nós temos aqui, ó, de certa maneira, se nós formos parar para ver, no longuíssimo prazo, veja só, né? Mesmo se a gente vir daqui, ó, exatamente de onde nós marcamos essa fibra, né? Deste topo aqui, ó, para estes topos aqui, essa linha é uma linha descendente, né? Pelo sim, pelo não, trata-se de uma linha descendente. E quando nós temos uma linha descendente na ação de preço, no RSI, e uma linha ascendente na ação de preço, nós temos uma divergência de baixa. Claro que é um pouco forçado, pode ser que sim, né? Se a gente fizer assim, ó, também, pode ser que seja um pouco forçado desse nível, que pode significar aqui que teve um rompimento, ó, um rompimento, e aqui um reteste, e aí agora novamente estamos retestando essa região aqui, fazendo outra divergência, né? Porque se a gente for ser mais local aqui, ó, também temos uma divergência, que aqui na verdade até está para cima, né? Mas a gente pode ver, né? Podem ser sucessivos rompimentos, né? Mas se nós virmos dessa maneira assim, ó, aqui, ó, né? Tem uma linha também paralela ou descendente, ao passo em que nós temos aqui claramente, né? Topos ascendentes, né? Enfim, e isso se repete nos outros índices, é o que eu vou mostrar agora, né? Então aqui nós vimos aqui mais pormenorizadamente, não passamos a 236 e principalmente da 382, veja só. E se nós formos em Nasdaq, a partir da mesma orientação, Nasdaq foi um pouco além, foi até a 2 da Fibonacci, né? A 2 da Fibonacci é uma, digamos assim, um patamar bastante esticado para um movimento deste tamanho, né? E aqui, ó, nós vemos que tomamos a rejeição da 2 da Fibonacci e agora estamos trabalhando também aonde? Justamente no Golden Pocket. Nasdaq está literalmente aqui agora buscando a manutenção de uma região de suporte importante, os 28.240 pontos, está abaixo dessa região agora, né? Se nós formos aqui em Dow Jones, da mesma maneira, Dow Jones é a única que permanece na 1,272, veja que Nasdaq então foi a mais forte, depois de Nasdaq tivemos S&P, né? Nasdaq veio mais ou menos para cá, ó, basicamente, S&P veio para cá, né? E nós temos aqui Dow Jones vindo até a 1,272, tá? Basicamente agora fazendo que tipo de movimento? A rejeição da 1,272, na verdade, né? De continuidade. E agora nós temos o índice, deixa eu ver aqui, ó. Pronto. O índice aqui tomando suporte até a segunda ordem, aqui na 236, 51 mil pontos é o patamar que a gente precisa observar. Muito provavelmente tomou uma rejeição aqui, ou da 886 ou do Golden Pocket, 53.545 pontos, uma rejeição assim óbvia justamente no Golden Pocket e em toda a retração de continuidade, né, da 1414, que é 1272, houve esta rejeição, ao mesmo tempo em que também se faz, ó, da mesma forma, as divergências conforme nós vimos, né? Por mais que aqui nós tenhamos, ó, em linha reta, né? Nós tenhamos aqui uma linha reta com um possível rompimento, um suposto rompimento, na verdade, aqui, via de regra, nós também temos as divergências de baixo, porque se nós formos ver a rigor, o que acontece é que há mais uma vez, topos ascendentes e aqui topos alinhados. Isso também é uma divergência de baixa, tá? Se formos no Bitcoin, é importante vermos o Bitcoin também. Se formos no Bitcoin, é a mesma Fibonacci, tá? A mesma Fibonacci, aí ao contrário do que aconteceu lá no início, a gente basicamente tocou o Golden Pocket, né? E estamos aqui com a rejeição da 786. É uma questão de diferença de poucos dólares, né? 66,130 aqui tá quanto? 65,700, né? Uns $400 de diferença. Isso é coisa de exchange, como eu disse, da CME, pequenos detalhes, né? Os topos foram em patamares diferentes. Veja que o Bitcoin veio aqui entre a 1,618 e a 2 da Fibonacci, e a rejeição aqui do Bitcoin em outubro foi na 786, aqui perto do Golden Pocket 786, né? E agora o Bitcoin tem como patamar fundamental aqui de tomada de suporte até a segunda ordem essa região aqui
do topo do Golden Pocket, 57.270, 57.300 mais ou menos, tá? Sendo que, na minha humilde opinião, eu acho que o patamar de reteste real deste movimento, claro, precisa perder aqui esse 57.270, tá? Precisa, e para isso a gente está entre dois patamares fundamentais, que é justamente o da 40 mil dólares aqui a 382, que é o do rompimento aqui da 786, que eu acho que é o primeiro ponto fundamental, né? Ou do topo do Golden Pocket. Se a gente vira o Bitcoin dessa maneira aqui, ó, o que a gente pode ver? Estamos no mensal. Se a gente vier para o semanal, é o que eu venho falando há bastante tempo, veja, essa foi a região que foi tomada como suporte durante todo este movimento da penúltima pernada de queda, né? A gente teve os 66,150 como um patamar de suporte que agora está sendo retestado como resistência. Pode ser que rompa? Pode, mas nós temos que reconhecer que por mais que haja aqui uma divergência de alta até segunda ordem, né? Mesmo que sendo de grau A com uma certa ressalva, né, nós temos uma divergência de alta que pode, né, fazer um movimento estendido aqui, ó, pode até vir para cá e ser retomada aqui embaixo, né? Eu estou dando um exemplo, né? Aqui são dois toques. Em geral, a gente trabalha com 3 toques, tanto para divergências de alta como para divergências de baixa. E nós ainda temos que levar em consideração que o Bitcoin está aqui abaixo dessa região de força de baixa, né? Aqui no RSI, ó, quando estamos abaixo de 45, a força é de baixa. Estamos acima de 65, a força é de alta. Então nós temos que o Bitcoin não só, óbvio que está tentando aqui um rompimento da média móvel do RSI, essa linha amarela, mas temos que levar em conta que esse é um movimento de força de baixa, que não temos aqui um movimento de força, um impulso de alta efetivo no Bitcoin. Se nós formos, por exemplo, em S&P, né, nós vemos que S&P está na área neutral, está acima da região vermelha, quase próximo da região verde aqui, ó. Nasdaq deve estar basicamente no mesmo lugar, né? Exatamente no mesmo lugar. Dow Jones pode ser que esteja até num patamar um pouco mais elevado. Veja, está aqui, ó, Dow Jones, conforme eu disse, retestando aqui, ó, novamente este patamar de continuidade alta, ao passo que está sofrendo essa resistência, que é este próprio patamar, né? Ou seja, se aqui for rejeitado, aqui deve apresentar essa rejeição e nós devemos ter uma continuidade baixa. Ao contrário, se for rompido, né, nós veremos aí a continuidade deste rompimento, nem que seja para tocar mais uma vez essa linha aqui, ó, da divergência de baixa que nós apontamos. Beleza? Então, temos ainda um outro ponto, o último gráfico que nós observarmos aqui, que é justamente o do dólar. Eu fiz aqui, ó, com o DXY, né, eu marquei os mesmos pontos, né, que eu havia marcado para os índices, né? Só que são pontos opostos, trata-se de um topo, de um fundo e de um topo, né? Porque os movimentos do dólar de alta ou baixa do dólar em relação aos índices são via de regra inversos. Então, se tratando de movimentos inversos, nós estamos falando de patamares inversos, mínimas e máximas, máximas ou mínimas, beleza? Então, assim sendo, veja, a correção, e é óbvio, a gente tem outros gráficos assim que a gente lê do DXY, mas eu estou aqui me atendo a Fibonacci hoje, depois de tanto tempo sem aparecer aqui para vocês, né? Então, veja que o patamar-chave aqui, o primeiro patamar-chave, na verdade, foi o patamar aqui dos 99 pontos, né? 99,89, veja que houve uma lateralização específica aqui, que precisava do rompimento dos 99 pontos, que aconteceu basicamente pela primeira vez na última semana, né? No último mês, perdão. O último mês foi quando nós tivemos esse rompimento. Ó. As últimas 1, 2, 3, 4, 6 semanas foram acima disso. O rompimento aconteceu em junho, né? No meio de junho, nós tivemos aqui o primeiro rompimento efetivo de um patamar-chave de continuidade para o DXY. Agora nós temos o segundo ponto, mais decisivo de todos, porque aqui, ó, rompendo a 886 da Fibonacci, nós certamente, por mais que 103.055 seja uma região importante aqui, a 786, muito provavelmente, né, nós veremos o DXY chegar aqui no patamar dos 105 pontos, fazendo o reteste deste Golden Pocket. Então, o novo ponto-chave para um processo de retomada possível do DXY ou de continuidade baixa para ativos de renda variável, no caso aí, levando não só o Bitcoin em consideração, mas também os índices, é o rompimento do 101,65, que deve levar aqui a casa dos 105 pontos mais ou menos, certo? Então, assim,
tendo dito tudo isso, eu acho que é importante que a gente compreenda que os movimentos dos índices dos ativos estão agora em um momento muito específico. Nós temos aí o Estreito de Hormuz, mais uma vez, as guerras não só dos Estados Unidos ali com o Irã, mas também a questão da Ucrânia, Israel, Palestina, todas sendo colocadas em xeque ao mesmo tempo, as lideranças, a eleição de meio termo dos Estados Unidos, enfim. Todos esses elementos são importantes, né? E eu acho que dentro do que nós passamos para vocês nos nossos artigos trissemanais, no nosso grupo do Telegram, nós tratamos de todos esses assuntos de forma bastante pormenorizada, certo? Então, lembrando, eu não estou aqui fazendo nenhum aconselhamento financeiro, estou aqui tentando trazer para vocês minhas perspectivas sobre o Bitcoin especificamente, né? Eu acho que hoje eu fui mais generalista, porque eu queria que vocês compreendessem como que assim, as diversas maneiras que eu tenho para analisar esses ativos, né, e como que aqui o dólar está em um momento muito chave. Veja só, para quem, por menos que você entenda de gráficos, né, nós estamos aqui com um movimento de tomada de suporte aqui, ó, após um rompimento de topo anterior para o DXY, né, isso é extremamente significativo, principalmente para o tempo gráfico semanal, né, e nós já falamos sobre isso, né, a gente está operando acima dos 101 pontos, né, aqui, ó, os 2 fechamentos semanais aqui já, né, estamos numa abertura, na verdade, semanal, acima aqui dos 101,12 pontos, né, isso é extremamente significativo para os ativos de renda variável. Então, a gente está aqui, mais uma vez, pedindo cautela, mostrando que o Bitcoin está também tendo uma rejeição significativa de uma média móvel sobre a qual nós falamos bastante, que é de 233 períodos, ó, já falamos sobre isso para vocês também, que a média móvel de 233 períodos e agora a de 377 períodos aqui, ó, são as médias móveis que nós devemos atentar, e que, obviamente, o Bitcoin, por mais que tivesse sofrido aqui uma rejeição e uma tomada de suporte nessa linha média do canal, né? Nós fizemos isso aqui nessas outras 2 oportunidades, né? Poderia tentar novamente romper isso aqui para cima, como de fato tentou, né? Veja que este rompimento ele está sendo a luta efetiva, né? E a tomada de suporte nessa linha média também era algo que era esperado, né? Mas que, como nós estamos vendo, a força do movimento de baixa, que não impulsionada, mas também traduzida e conseguida ser refletida através do que nós estamos vendo com o movimento do dólar, mostra que talvez os índices como Nasdaq e S&P, Dow Jones, né, tenham iniciado talvez finalmente um movimento de entrada em um bear market, que o Bitcoin, que nós já vemos acompanhando há bastante tempo, entrou desde outubro, por conta de um movimento bastante específico, né, da liquidez mundial, que é o ponto teórico assim que a gente trata bastante dentro das nossas comunidades, certo? Então, se vocês acham que o conteúdo desse vídeo é importante, que algumas pessoas podem gostar desse conteúdo, lembrando que isso não é recomendação financeira, são as minhas impressões sobre o mercado, por favor, envie para aqueles que vocês acham que podem se interessar por este conteúdo, e eu aguardo vocês na próxima. E aqui embaixo eu tenho todos os links do Substack, do Telegram, do X e também do Blue Sky, para que vocês possam nos acompanhar em português e inglês, beleza? Até a próxima!